Povo de Deus, abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ler até o verso 8. E nesta noite o trecho que vamos estudar vai do verso 1 do capítulo 25 até o último do capítulo 31. Nós chegamos àquela parte de Êxodo em que Moisés deixou para nós escrito sobre como se deveriam ofertar para a construção do tabernáculo, as vestes dos sacerdotes, os utensílios e outras coisas mais, como veremos. Ofertas consagradas, mas os capítulos que vamos estudar tratam de muito mais do que ofertas apenas. Êxodo 25, verso 1. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília exatamente de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Até aqui a palavra de Deus. Ele não é tão bom, nós não somos tão maus, qualquer caminho serve. Eu vou repetir, preste atenção. Ele não é tão bom, nós não somos tão maus, e qualquer caminho serve. Mark Dever argumenta que essa frase resume a essência a forma como o cristianismo é muitas vezes retratado na atualidade. De fato, parece fazer sentido, porque cada dia que passa, as pessoas se alinham mais com esse pensamento, e isso reforça o conjunto dessas três frases que foram colocadas juntos. Portanto, eis aqui a essência da forma como as pessoas hoje veem a fé cristã. Ele não é tão bom, nós não somos tão maus, qualquer caminho serve. Analise comigo. Ele não é tão bom. Você sabe a quem se está referindo. Está se falando de Deus. Pense bem, por que será que quando Deus aparece como personagem em filmes, geralmente, quase sempre, ele aparece em comédias? Deus é tratado como alguém velho, cansado, uma figura simpática, sim, mas às vezes uma figura até aloprada. Até em algumas igrejas de hoje surgem teologias que sugerem que Deus é limitado. Eles dizem que Deus não conhece o futuro. Essa
versão atualizada de Deus já não é tão gloriosa quanto costumava ser. Daí que se diz, Ele não é mais tão bom. Deus não é tão bom assim. Nós, afinal, não somos tão maus, as pessoas dizem. Você já reparou que hoje em dia quase todo personagem em romances ou filmes é de um tipo moralista ambíguo? Mesmo os heróis, os mocinhos, aqueles que representam o bem, são retratados como ingênuos, puros demais. Mas nós não somos tão ingênuos assim, certo? Não somos tão puros. Nós gostamos de heróis com falhas, afinal. Personagens, por exemplo, como Batman, Homem de Ferro, Thor e até Sherlock Holmes. Só se tornam atraentes quando eles deixam de ser absolutamente bons, quando passam de imaculados a personagens complexos e perturbados. Eles nos atraem mais. Nós nos identificamos melhor com um homem de ferro no divã de um psiquiatra do que na figura de um homem absolutamente sem problemas. Até os criminosos passaram a ser aclamados nos filmes e nas séries. Todo mundo respeita a visão de mundo deles, dos bandidos. Afinal, eles são consistentes com o que eles creem, horas. Eu não sei se você já se pegou torcendo pelo bandido. Nós, afinal, não somos tão maus, a gente costuma dizer. Aliás, sinceramente, muitas vezes não achamos que é correto você tecer uma opinião que descreva a maldade de alguém. Pense bem, muitas vezes, será que nós não achamos que é caridoso acreditar que todos são basicamente bons? A gente acha que é caridoso pensar que todo mundo tem boas intenções. Afinal de contas, se algo é intrínseco, se eu sinto lá dentro, deve ser bom, senão eu não sentiria. Portanto, ninguém pode julgar o outro. É a filosofia corrente. Se nós conhecêssemos melhor e compreendêssemos mais, provavelmente concordaríamos com as pessoas. Deus conhece meu coração, com certeza não pode ser tão ruim assim, certo? A gente poderia continuar multiplicando exemplos, mas eu penso que já deu para perceber a força do mote. Não, nós não somos tão maus assim, fulano não é tão mau assim. Ele não é tão bom, Deus. Nós não somos tão maus assim. O que sobra? Qualquer caminho serve. Sim, porque se o próprio Deus não é tão diferente de nós, e se realmente não somos tão maus, então as diferenças entre, por exemplo, formas de espiritualidade ou de adoração tornam-se triviais hoje em dia. São questões de pouca importância realmente. Essas diferenças perdem significado num mundo como o nosso, em que qualquer coisa serve, desde que faça você sentir bem. Nós não discutimos mais credos, confissões de fé. Nossa visão de mundo está contaminada por essa embalagem de religião. Ou seja, importa é o que te faz sentir bem. Isso não é de hoje, isso vem de Schleiermacher, século XIX, século XVIII, século XIX. Schleiermacher, teólogo alemão, existencialista, pai da teologia moderna. Sabe o que ele dizia? Ele dizia que a essência da religião, ouça bem, veja se não é o espírito da época, a essência da religião é simplesmente sentir nossa dependência de Deus, independentemente do que nós acreditamos sobre Deus. Percebeu o mote desta época, que não vem de hoje, vem lá de Schleiermacher?
Não importa o que você acredita sobre Deus, o importante é você se sentir dependente dele. Será mesmo? Meu amigo, minha amiga, se o único Deus que você conhece não é tão diferente de você, um Deus de quem você realmente nem precisa, um Deus que você pode encontrar de qualquer forma que escolher, então eu tenho notícias incríveis para você hoje à noite. Notícias verdadeiramente maravilhosas. Existe alguém com A maiúsculo que não é nada parecido com o que você conhece, com o que eu acabei de descrever. Alguém que é genuinamente, totalmente, completamente bom. Alguém que conhece a verdade sobre você e sobre o que você não é. Tão bonzinho, tão boazinho assim. Ele é um Deus que, ao contrário do que você pensa, você não conhece tão bem quanto você imagina, mas que pode passar a conhecer verdadeiramente nesta noite. Por mais que o neguem ou o ignorem, há um único e verdadeiro Deus. E esse único e verdadeiro Deus, ele destroça as ideias vagas que muitas pessoas têm ao pensar sobre ele hoje. E para conhecer quem é esse Deus, você não pode se contentar com seu sentimento de depender dele. Você é chamado a conhecê-lo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo, é Deus. E para conhecê-lo, nós temos que recorrer à Bíblia. Hoje à noite, especialmente ao livro de Êxodo, nos capítulos 25 a 31. Nós não vamos ler todos esses capítulos, mas eu desejo que você compreenda os eventos e a mensagem que se desenrolaram até aqui, ou que se desenrolam nesta sessão do segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Primeiramente, recorde comigo o nosso ponto atual aqui no estudo. Nós já exploramos Gênesis, e perdoe-me se eu acabo sendo repetitivo, mas eu quero que você seja capaz de guardar e poder repetir quando lhe perguntarem, resuma para mim a história da Bíblia. É isso que eu quero com essa série de mensagens panorâmicas de Gênesis, que já fizemos, terminando agora Êxodo praticamente, esta e mais 2 mensagens, Deus permitindo até o fim, até Apocalipse, estudos panorâmicos. Eu quero que você entenda a Bíblia de capa a capa e seja capaz de contar a história. Nós já exploramos Gênesis, o livro que trata da aliança de Deus com os patriarcas. Qual é o tema de Gênesis? A aliança de Deus com os patriarcas. Agora em Êxodo, a narrativa de Gênesis continua. Gênesis relatou sim a criação do mundo, da humanidade, falou da queda de Adão e Eva no pecado, e falou da nossa queda coletiva com eles, como Paulo vai dizer em Romanos 5, eles, Adão e Eva, representantes da raça, resultando em culpa nossa e separação de Deus. Contudo, mesmo então, Deus não nos abandonou. Muitos anos depois, o Criador, o Senhor, e por isto Gênesis começa com a criação, para dizer que esse Deus, que criou todas as coisas, que jamais deixou de querer redimir seu povo, esse Deus escolheu, por livre e espontânea vontade, Ele escolheu salvar e fazer uma aliança com Abraão, depois com Isaac e Jacó ou Israel, e os abençoou. Gênesis terminou com o povo de Deus sendo preservado da extinção devido à fome que avassalava o mundo, através de José, um dos filhos de Israel,
que ao alcançar a posição de poder no Egito, salvou não apenas o Egito e demais nações, mas salvou a sua própria nação, que estava ainda em estado embrionário. Êxodo retoma a história de Gênesis, cerca de 400 anos após a época de José no Egito. E no momento que Êxodo começa, o povo de Deus já estava desfalecendo na escravidão do Egito. O que começou como uma grande bênção, tornou-se uma grande maldição. Porque nós não fomos feitos para viver nesta terra. Por mais que tudo no começo seja bom, em algum momento a coisa vai pegar. Deus, no entanto, ouviu o clamor desse povo, lembrou das promessas que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, e assim no início de Êxodo o Senhor, o grande eu sou, levantou Moisés para conduzir seu povo para fora do Egito através de sinais e maravilhas poderosas. Deus guiou esse povo pelo deserto até o Monte Sinai, exatamente no ponto onde estamos agora. E Deus, ali no Sinai, formalmente Ele tomou a nação de Israel como sua. E deu para essa nação as suas leis, que já estudamos. Deu a essa nação os seus regulamentos, que já estudamos. O livro da lei, que já estudamos. Israel aceitou os termos e se consagrou ao Senhor Deus em aliança como seu povo especial. Esse foi o resumo da história bíblica até aqui. Uma versão compacta, ou, se preferir, a edição pocket da história da redenção, que se desenrola nas páginas da Bíblia Sagrada. Na última mensagem, nós paramos no capítulo 24 de Êxodo, no Sinai, recapitulando. O próprio Deus tinha como propósito, na última sessão do livro, capítulo 21 até o 24, fornecer para nós uma base para o ensino sobre a natureza da justiça divina. Foi disso que tratou a sessão anterior. De que modo prático nós podemos amar a Deus e ao próximo? Deus falou isso nos capítulos anteriores ao que temos diante de nós hoje. Deus deu a eles o ensino sobre a ética, sobre a moral do povo de Deus. Nós vimos que, analisando casos específicos de aplicação da vontade de Deus, em situações concretas, nós que estamos lendo o Pentateuco, podemos aprender os princípios fundamentais, e aquele povo aprendeu os princípios fundamentais que sustentavam a relação de aliança entre eles e Deus. Os 10 mandamentos, capítulo 20, forneceram uma declaração geral sobre a lei moral de Deus, que são princípios básicos, inalienáveis de justiça que Deus exige do seu povo. E depois, a partir do capítulo 21, alguns exemplos foram selecionados para demonstrar de que modo os 10 mandamentos devem ser aplicados na prática, ensinando assim como é que o povo de Deus se socializa, como é que o povo de Deus deveria, naquela época, construir sua sociedade civil enquanto nação. Para deste modo se destacar das outras nações e refletir a glória de Deus para as outras nações. Então esse povo que recebeu a lei moral de Deus, que recebeu a lei civil de Deus, derivada da lei moral no capítulo 20, os 10 mandamentos, lei civil do 21 ao 24, esse povo, que estava aprendendo a conhecer Deus, precisava conviver com Deus. Como é que eles conviveriam com Deus? Por meio do tabernáculo que eles teriam que construir. Deus habitaria entre eles pelo tabernáculo. Olha como é maravilhosa a progressão. Deus resgata o povo do Egito através do sangue do Cordeiro.
Deus arranca o Egito desse povo, fazendo eles peregrinarem 40 anos, e Deus está com eles agora lá no Sinai, e Deus revela a lei moral, Deus diz como essa lei deve ser desdobrada na prática, demonstrando amor a Ele e ao próximo, e agora Deus diz: eu vou habitar entre vocês. Mas vocês não poderão viver de qualquer jeito, vocês não poderão chegar perto de mim de qualquer jeito. Daí as instruções sobre ofertas e construção do tabernáculo, que é o que temos agora nos capítulos 25 a 31. Deus chama Moisés mais uma vez ao monte para encontrá-lo. Deus chamou quando entregou a lei, Deus chamou quando entregou os regulamentos, Deus chama agora para entregar as instruções sobre o tabernáculo. E esses capítulos, então, vão tratar dessas instruções. Olha como terminou o capítulo 24. 24, verso 15. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. Este livro é sobre a glória de Deus, tá certo? A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Era essa imagem que o autor de Hebreus tinha quando ele diz: nosso Deus é fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. E aí começa o nosso texto. Moisés estando lá, Deus diz a ele para dizer ao povo que o povo deveria ofertar, e ofertar do melhor, em termos de ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos, belos, madeira da melhor qualidade, óleos aromáticos inclusive, tudo da melhor qualidade, e nós lemos isto até o verso 9. Nós não vamos ler até o capítulo 31, porque não dá tempo, e eu penso que será mais proveitoso se eu for tecendo para vocês o que Deus vai dizer a partir do verso 10 do capítulo 25, te mostrar as linhas gerais e fazer as aplicações finais. Então vamos lá. Depois você pode ler em casa, e deve ler com a devida atenção. A coleta das ofertas, veja. A partir do capítulo 25, verso 10, Deus vai iniciar as instruções para a construção do tabernáculo, para a fabricação dos utensílios. É disso que tratará ao final do capítulo 25, o 26, o 27, 28, 29, 30 e 31. Construção do tabernáculo, fabricação dos utensílios, confecção dos trajes sacerdotais. Tudo isso aqui são instruções. E depois, mais adiante, lá no capítulo 35 ao 40, nós vamos ver a execução dessas instruções. Por isso que às vezes parece repetitivo para você o livro de Êxodo. Não, é que do 25 ao 31 vieram as instruções. Do 32 ao 34 é o episódio do bezerro de ouro, que interrompe o processo. E do 35 até o final do livro, finalmente, resolvido o problema do bezerro de ouro, eles partem para a execução do projeto que o próprio Deus entregou para eles, e conforme já lemos, disse que seja feito exatamente como eu vou entregar o plano para vocês. Observe o seguinte, isso é muito importante: todos os materiais e recursos necessários serão providos pelas ofertas recolhidas do povo da aliança. Capítulo 25 nós lemos, preste atenção,
porque eu quero que você enxergue isso. Olha o que Deus pede para esse povo. Deus pede tudo e muito. Imagina você tendo, veja de novo, verso 3, você tendo que entregar seu ouro, sua prata, seu bronze, seus fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas. Se azeite está caro hoje, naquela época era escasso. Especiarias para o óleo da unção. Pergunta, é muita coisa que Deus está pedindo. De onde viria isso? Esse povo era pobre, eles eram escravos no Egito. E depois, tem pouco tempo que eles estão perambulando no deserto, fugindo dos egípcios. Como é que eles adquiriram tanto ouro e prata e coisa assim que Deus está pedindo deles? E aí, você descobre que Deus mesmo deu isso para eles. Por isso que os membros antigos da igreja diziam assim, das igrejas batistas antigamente: a igreja tem os recursos, eles estão no bolso de vocês. Essa é uma imagem bíblica. Olha o que diz Êxodo 12, olha de onde vem tudo que Deus pediu para esse povo. Êxodo 12, 35. Eles estavam saindo do Egito, lembra? Depois do cordeiro, do sangue. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. 36. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. O próprio Deus garantiu que o povo da aliança tivesse todos os materiais que ele exigiria daqui a pouco tempo. E essa providência nos lembra uma famosa citação de Agostinho: Senhor, dá o que ordenas e ordena aquilo que queres. Ou seja, Agostinho sabia que tudo que Deus ordena a nós, antes Ele nos deu. E tudo aquilo que Ele ordena é obra do que Ele quer. Por isso ele ora assim, Agostinho: Senhor, dá aquilo que ordenas de mim. É o princípio aqui de Êxodo. Deus deu. Deus multiplicou a riqueza da noite para o dia desse povo. O texto diz que os egípcios entregaram suas riquezas ao povo de Israel. Exatamente como Deus disse a Abraão: eu vou tornar você próspero. E agora você entende por que Deus faz seu povo ser próspero. Não é para esse povo esbanjar em Louis Vuitton, você deu o nome. É para esse povo ter o que entregar quando Deus dele requerer. Que fique claro esse princípio. Filipenses 2, verso 13, Paulo conhecia esse princípio. Ele escreveu que Deus está agindo em vocês, dando a vocês o desejo de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Dando a você o desejo. E não apenas o desejo, porque uma coisa é você ter desejo e não conseguir. Meu Deus, como eu gostaria de estar correndo, mas eu não posso ainda, minha coluna. Eu quero, mas eu não consigo.
Por isso que a graça de Deus vai além de colocar Jesus na cruz e ressuscitá-lo dos mortos. Deus tem que ressuscitar o morto, que sou eu, e dizer, agora sim, você está no ponto de arrepender e crer. Aquilo que Deus quer que façamos, Ele coloca em nós primeiro o desejo. O desejo é nosso, mas é obra de Deus. A fé é nossa, mas é obra de Deus. Mas não só o desejo, dá também o poder para realizar. Guarde esse princípio. Por que Deus te deu tanta sabedoria para você empregar para Ele, de algum modo? Por que Deus tem feito você prosperar para você empregar no reino dEle, de algum modo? Por que Deus tem te dado chances, oportunidades, para você, quando entender o momento de Deus, falar, agora eu sei por que Deus me deu isso. Será que eu estou forçando o texto? Acho que não. Está muito claro para mim. Por que Deus diria para um povo escravo por tantos anos, olha, vai lá, pede os egípcios e eles vão entregar tudo que vocês pedirem em termos de riqueza deles. E esse povo no primeiro momento deve ter achado o máximo. E sabe o que o diabo faz? O diabo é terrível. Porque nós vamos ler no capítulo 32, até o momento, Moisés está escutando o que ele tinha que dizer para o povo, você se lembra? Mas o que está acontecendo lá embaixo do monte? A hora que Moisés descer do monte com essas instruções e dizer, agora eu sei porque que Deus deu para nós o ouro, a prata, essas roupas, esses linhos, agora eu sei, e eu vim contar para vocês. O diabo é sem vergonha. Sabe o que o povo estava fazendo lá embaixo? Com o ouro que Deus deu, com a prata que Deus deu, o povo estava construindo bezerro de ouro. Veja como o diabo age. Enquanto Deus está dizendo aqui, Moisés, você vai dizer para o povo qual é a finalidade de todos aqueles bens, de todo aquele ouro, de toda aquela prata, de todos aqueles linhos, roupas caras, aquilo tudo. O diabo sabia, e estava lá embaixo incitando o coração do povo que estava dizendo, Moisés está demorando, Moisés não vai resolver não, Moisés não vai agir não. E Arão, pressionado por eles, no fundo querendo também, porque senão não teria feito, constrói o bezerro de ouro, com o ouro que era intencionado por Deus para a construção do tabernáculo. Cuidado com o que você faz com o seu ouro. Cuidado com o que você faz com a sua prata, com a sua sabedoria, com a sua força, com a sua juventude, com o que Deus te dá, com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu trabalho. Ele te dá, porque como Agostinho diz, Senhor, o Senhor dá o que o Senhor ordena e o Senhor ordena o que o Senhor quer. Tudo que Deus nos dá é para ser gastado, desgastado no reino de Deus. Por isso que o dízimo é uma maneira de você se educar. Se educar. E a matemática é muito simples. A matemática é muito simples. Quando você dá pelo menos os 10% do que Deus te dá, você vai descobrir que os 90% que te sobra é como se fosse os 100 e muito mais. É impressionante a matemática de Deus. É a maneira de Deus ensinar, confie em mim. E te digo mais, e se Ele te fizer rico e próspero, é porque tanto mais Ele quer que você empregue. Segunda coisa que eu quero que você note, diz respeito com a habilidade dos trabalhadores. Pula lá para o final do trecho. Capítulo 31, verso 1. No início, nós lemos sobre o ouro, a prata, o material necessário. Capítulo 31, o último da seção do livro, começa com uma passagem sobre artesãos habilidosos.
Deus não apenas deu o ouro, a prata e tudo o que Ele queria para a construção do tabernáculo, dos utensílios, das vestes, mas Deus também queria que fosse feito tudo com muito capricho. Mas que tivesse muito capricho, Ele teria que dotar certos homens de muito talento. E foi o que Ele fez. E uma das coisas que eu aprendi, desde que eu me converti, ainda novinho, aqui nesta mesma igreja onde hoje eu sirvo como pastor, lendo a Bíblia, é que Deus não gosta de coisa feia. Ele criou o universo com muito capricho. Deus não gosta das sobras que a gente dá para Ele. Deus nos dá o melhor para que a gente possa devolver a Ele o melhor. É impressionante. E aqui uma grande lição para membro de comissão de finanças, de tesouraria, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, foi que geralmente, para você e para sua casa, você quer do melhor, ainda que em 36 vezes. Mas quando vai tratar com coisa da igreja, você diz, não, vamos ali no camelô mesmo. Não é assim aqui. E é por isso que eu tenho a liberdade de dizer, mas que jamais seja assim aqui. Porque Deus, Ele queria o melhor. E para quê? Porque naquele contexto, imagina esse povo no meio do deserto, o tabernáculo que seria construído, nada mais era do que a habitação de um rei. Se você for pegar as medidas, ele é pequeno. Mas era a habitação móvel de rei que vivia peregrinando. Então qualquer pessoa que entrasse em contato com Israel e visse aquele tabernáculo maravilhoso, esplendoroso, com tanta riqueza de detalhe, com tanto capricho, a primeira pergunta que eles fariam era, quem é esse rei que mora aí dentro? E Israel diria, é o Criador dos céus e da terra, que habita entre nós. Era para chamar a atenção pela beleza, pelo esplendor. E curioso que não há forragem. A terra era batida mesmo. Por quê? Porque não era para você entrar olhando no chão, mas olhando para o alto, para as decorações. Então, imagina o tabernáculo como se fosse essa moradia móvel de um rei. Era isso, era comum naquela época. Por isso que não é para você ler sobre o tabernáculo, como eu vou dizer daqui a pouco, mas eu me antecipo e digo, não é para você ficar buscando detalhezinho. O que isso significa? O que isso aqui? Não é para você ficar buscando alegorias. Não é para interpretar isso aqui com alegoria. Há um contexto histórico envolvido. Os reis que viajavam naquela época viviam em tendas assim, enquanto estavam fazendo suas longuíssimas viagens. A diferença é que o rei desse povo aqui é ninguém menos do que o Criador do universo. Então Deus, quando olha para você, Ele quer de você que de algum modo você reflita a beleza dEle, ainda que você seja feio, porque nem todo mundo é tão bonito assim, não é certo? Então eu não quero ferir orgulho, eu não sou bonito como eu gostaria de ser. Mas ainda que eu não seja tão belo como eu gostaria de ser, aquilo que Deus me deu para ter e ser, eu tenho que de algum modo devolver para Ele com esplendor. Para que de algum modo as pessoas queiram me ouvir. E eu, ao abrir minha boca, não fale de mim, mas do Deus que habita em mim. Esse é o segredo, crente. Então Deus deu o ouro e pediu o ouro. Deus deu detalhes de coisa bem feita, bonita, e disse, para tudo isso que eu quero, eu vou ter que dotar as pessoas de habilidades para isso.
Por isso que a vocação no meio do povo de Deus, ela não é apenas do pastor e do missionário. A vocação é de todo crente que está aonde Deus o inseriu. Deus te deu habilidades e dons para você servi-lo, servindo aqueles através do serviço que você presta. Isso vale para o pastor, isso vale para o funcionário público, que, como eu tenho dito, ele nada mais é do que um diácono público. O que é ministério público? Olha o nome, é um nome sacro. Ministério na Bíblia, tantas vezes, ministrar, vem da palavra diaconia no grego. Qualquer trabalho, a sua empresa, seu negócio, é para servir Deus, servindo as pessoas que você emprega, as pessoas para quem você entrega o produto. É santo, é sagrado o que fazemos. E se você não sente que é sagrado o que você faz, de duas uma, ou talvez você não esteja enxergando corretamente, ou de fato não seja para você estar nisso. Mas olha o que Deus diz, verso 1 do capítulo 31, o Senhor disse a Moisés, porque veja, do 25, do 1 até o 9, ele disse o que Moisés ia ter que pedir, como Moisés ia ter que instruir o povo. E aí do 25, verso 10, até o final do capítulo 30, são as instruções. Aí esse trecho vai terminar no capítulo 31, e olha como é que ele termina. Para construir tudo isso, eu preciso de gente. E eu mesmo vou dotar essa gente de habilidade, de capricho. Oh meu Deus, como eu queria que todos os líderes envolvidos no trabalho desta igreja tivessem essa visão de capricho, de beleza, de cuidado. O Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especialmente Bezalel. Se eu fosse arquiteto, o nome, não sei se o correto é escritório, se chamaria Bezalel Arquitetura. Bezalel Arquitetura. Filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do meu espírito, enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Oh meu Deus, por que a gente trata as coisas do reino de Deus com tanta pobreza? Pobreza de dedicação, eu me refiro aqui, pobreza da forma como se pensa em executar as coisas, de qualquer jeito, o que sobra, o que dá. Dei grande sabedoria, habilidade, perícia para os trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, exímio. Pode ser Bezalel construtora, Bezalel arquitetura, Bezalel servente de pedreiro, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Deus não ia entregar isso na mão de quem não sabe manusear isso, meu Deus do céu. Aquilo que Deus ordena é o que Ele quer. E o que Ele ordena, Ele deu. Ele deu o ouro, Ele deu a prata, Ele deu o bronze e disse, eu quero que saia bonito. E para tanto eu vou habilitar os meus. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo tipo de trabalho artístico. Para ajudá-lo, eu designei pessoalmente o nome do sócio. Pode ser Bezalel e Aholiabe Arquitetura. Bezalel e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo o que lhe ordenei. E aí vai dar um resumo
dos capítulos anteriores, do 25 até aqui. Tudo que foi ordenado em detalhes. A tenda do encontro ou arca do testemunho, a arca da aliança, a tampa da arca que é o lugar da expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa, seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo exatamente conforme eu lhe ordenei. O Senhor Deus do tabernáculo, que seria construído, era ninguém menos do que o Criador do mundo. E o mesmo capricho que ele empenhou para criar o mundo, ele estava empenhando para criar aquela habitação que seria usada para representar a presença dele entre seu povo. Ele criou a humanidade, homem e mulher, com toda a beleza e propósito, e agora ele projeta o tabernáculo, e Deus demonstra novamente sua criatividade, transmitindo a Moisés no monte padrões detalhados para a obra. Deus concebeu, Deus proveu, e Deus forneceu cada instrução para esse local sagrado, suas práticas, seus sacerdotes, e Deus ainda capacitou, Deus ainda ensinou o povo, concedendo o Espírito dele aos artesãos e habilitando eles a criar esses objetos sagrados, criar no meio do deserto, criar com habilidades. Cada detalhe artístico era um reflexo da própria glória do Criador. As diretrizes de Deus foram meticulosas, elas foram precisas. Capítulo 25, verso 9. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília exatamente de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Richard Rogers foi um puritano que viveu no século XVI. Eu tenho um belíssimo comentário dele sobre o livro de Juízes. Ele foi pregador, ele foi escritor em inglês, ele era conhecido por uma vida piedosa, porque ele enfatizava uma conduta disciplinada, rigorosa, que refletia o zelo dos puritanos por uma vida estrita de obediência e devoção a Deus. Aí certa vez um membro da igreja, ele devia ser muito exigente com os detalhes. Acho que eu conheço alguém assim. E quando eu li isso aqui, falei, agora eu já sei como responder. Perguntou para ele assim, pastor, por que o senhor é tão rigoroso, é tão preciso? Ele respondeu, porque, meu caro Senhor, eu sirvo a um Deus rigorosamente preciso. É óbvio que ele tinha em mente todos os detalhes do tabernáculo. De fato, meu povo, o nosso Deus é um Deus preciso, cuidadoso, intencional. Cada padrão e instrução que Ele deu era deliberado, significativo, revelando que Ele próprio é o autor de cada detalhe, não só do tabernáculo, mas da obra da criação e da sua própria vida, crente. Você acha que um Deus tão preocupado assim com a construção de uma tenda que o serviu apenas por um pouco tempo. Um Deus preocupado assim com uma tenda, sim, uma tenda que representaria a presença dele entre o povo, mas ainda assim uma tenda. Você acha que um Deus preocupado assim com uma tenda, detalhes, não se preocupa com cada lágrima sua? Você acha mesmo que ele não sente cada pontada de dor que você sente?
Será mesmo que Ele não conhece os detalhes, os infortúnios da sua vida, as tragédias? É óbvio que Ele conhece. Ele é um Deus preciso, Ele é um Deus de detalhes. E nesta noite eu quero te encorajar. Um Deus que empenhou tanta destreza, tanto detalhe, tanta minúcia na construção de um tabernáculo, se preocupa com os detalhes da sua vida. Se preocupa com a maneira como você veste, com a maneira como você se apresenta. Sabe o quanto você sofre, sabe do que você precisa. E isso é para encher seu coração, primeiro de esperança e segundo de grande temor. Dito isso, vêm as instruções. Eu não vou lê-las, porque vai tomar muito tempo, eu já expliquei nos detalhes, capítulo 25, 26, está tudo aqui no meu esboço, depois você vai poder ler. E o capítulo 31, depois de falar sobre aqui os detalhes, que seriam pelo próprio Deus, a destreza para trabalhá-los, capítulo 31, de 1 a 11, o capítulo fala sobre o sábado, prescrito aqui para nós do verso 12 ao 17 do capítulo 31. E aí essa sessão que a gente tem diante de nós como estudo hoje à noite, termina com o verso 18, Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, Ele entregou as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritos pelo próprio dedo de Deus. A aliança estava materializada ali de forma física, de forma visível, nas tábuas dos 10 mandamentos. Que Moisés, de tão irado com o que o diabo estava fazendo lá embaixo, nesse exato momento, com o ouro, a prata e o coração daquele povo de Deus, impaciente, Moisés vai quebrar essas tábuas. Moisés vai dizer: como pode um povo ser tão duro assim? Refletindo que ele era igualzinho a esse povo, porque ele também não teve a devida paciência. Ô meu povo, um dia pode ser que eu perca a paciência com algum de vocês. Eu sou humano, não quero e jamais me desculparei dizendo: até Moisés foi assim, você tem que me engolir. Não, nunca farei isso. Mas pode acontecer de um dia eu ser infeliz numa palavra, infeliz num gesto. Lembre de Moisés, até Moisés. Lembra de Paulo e Barnabé, até os 2 racharam. Isso mostra que só há um que é santo e perfeito, o nosso Deus. Quais são as lições que a gente tira dessa história do tabernáculo? Como eu disse para vocês, o tabernáculo não é para você ler buscando neles alegoria, detalhes. Por exemplo, quero mostrar para vocês o que um santo do passado fez, Gregório o Grande, porque eu estou pulando muita coisa, por isso eu estou tentando encontrar aqui o que eu queria mostrar para vocês. O tabernáculo não é para ser lido buscando os detalhes como fez Gregório o Grande. Você precisa ver o que de fato Deus queria revelar com isso aqui. Por exemplo, Gregório o Grande, dentre outras coisas, ele dizia o seguinte: as argolas, 4 argolas na ponta da arca da aliança, para segurar os bastões, que seria usado para carregar a arca. A arca representa a igreja. Tem pastor pregando isso aí, ganhando muito, pregando bobagem assim. A arca representa a igreja. As argolas, adivinha? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Que sustenta a igreja. Que situação. Eu jamais vou pregar o tabernáculo fazendo alegoria, porque a Bíblia não é lida para que você busque fazer dela uma alegoria. Mas você faz dela tipos, tipologia. Por exemplo,
A gente sabe como o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo Testamento. E o que o Novo Testamento faz com o tabernáculo não é analogia, é uma tipologia. Por exemplo, o véu do tabernáculo, o véu que separava o lugar santo dos santos. Quando ele é rasgado, nos dando acesso à presença de Deus, é um tipo de Cristo. Isso é tipologia, isso não é alegoria. Alegoria é você ficar buscando detalhes e tentar encontrar algo que nem no Novo Testamento se encontra, mas é enxergar tipos. Então, por exemplo, o Jardim do Éden é um tipo do novo céu e da nova terra. Como que a gente sabe isso? Se você fizer uma comparação entre a narrativa da descrição do Éden com a forma como João vai descrever o Apocalipse, você vai ver as similaridades. Então, de que modo você e eu temos que ler este texto? De que modo a gente aplica isso para nós? Eu penso que tem 3 lições que a gente pode tirar dessa cena para a nossa vida. A primeira é a seguinte: o que é que esse trecho me ensina sobre Deus? Segundo, o que é que esse trecho me ensina sobre eu mesmo? E o que é que esse trecho ensina sobre esse Deus que habita comigo? Ou me chama para habitar com Ele? Porque essa é a ideia do tabernáculo, era o povo vivendo ao redor dele. E sempre que o povo olhava para ele, o povo tinha sensação física, palpável: Deus habita entre nós. E a tipologia está tão correto que eu estou te dizendo que quando Jesus Cristo veio ao mundo, João, ele diz: e o Verbo se fez carne e acampou o tabernáculo entre nós. Habitou entre nós. Jesus é o cumprimento de tudo isso. O tabernáculo apontava para Jesus. Agora, não era para você ver detalhes. Isso representa o cabelo de Jesus. Isso aqui não é isso. São detalhes históricos. Como eu disse para você, toda essa riqueza de ouro, prata, tecido fino, as cores, tudo isso tinha detalhes históricos. Era a cor da realeza. Era a maneira do povo comum bater o olho e dizer: o rei habita conosco. E esse rei é belo, esse rei é majestoso. Imagina você, porque essa é a primeira coisa que esse texto fala sobre Deus, um Deus belo e majestoso. Você visita uma casa, alguém te chama para visitar a casa de um amigo. E quando você chega perto da casa, em frente da casa, estaciona o carro, o cara diz, seu amigo que te levou com ele, fala: é aqui que ele mora. Você bate o olho e vislumbra, já do lado de fora, imponência, beleza. O que você vai dizer sobre o dono dessa casa? Isso vai te remeter ao bom gosto desse dono, vai te remeter à majestade, à riqueza, ao poder. Era isso. Você batia o olho naquele... Talvez não nos impressione hoje os detalhes desse tabernáculo, porque nós já estamos tão acostumados a tanto esplendor. Mas o povo comum do deserto entendia o que estava envolvido ali. E todos os elementos envolvidos eram elementos de beleza e de grande riqueza: ouro, prata, bronze, pedras preciosas, linho caro, cores as mais belas e muito bem harmonizadas naquele contexto. Fala de um Deus belo, fala de um Deus majestoso, fala de um Deus criativo, fala de um Deus preciso, fala de um Deus santo e puro. Porque no Santo dos Santos você não podia entrar. Você não chegava na presença dele de qualquer jeito. Fala de um Deus que é santo.
Mas esse Deus que é tão santo, Ele tem desejo de habitar entre o seu povo, e por isso Ele instrui: façam o tabernáculo, eu quero habitar com vocês, entre vocês. Eu os criei para isso, para conviverem comigo. O pecado separou vocês de mim. E eis-me aqui estendendo a mão e dizendo: eu os salvei e os estou santificando, porque eu os quero próximos de mim. É um Deus santo, é um Deus amoroso, é um Deus puro, mas é um Deus que quer proximidade. E é um Deus que te convida a conhecê-lo. É um convite para que você se dedique a conhecê-lo. Conhecê-lo, nesse caso, através dos pequenos detalhes, das instruções que deveriam ser seguidas. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês jamais poderão se cansar de buscar me conhecer. Nos fala sobre quem Deus é, como Ele é. É um Deus belo e majestoso, é um Deus criativo e preciso, é um Deus santo e puro, é um Deus de amor que deseja estar próximo do seu povo, é um Deus de compromisso com o conhecimento da glória dEle. Mas e sobre nós? O que esse episódio nos mostra? Somos criados por Deus, amados por Ele. Mas nós somos pecaminosos e depravados. Não podemos chegar diante dele de qualquer jeito. Por isso todos os rituais, era para lembrá-los disso. Por isso todo o sacrifício de sangue, as lavagens cerimoniais, o cheiro de incenso para de algum modo remetê-los a algo aromático, coisa que eles não estavam acostumando num contexto daquele. Tudo aquilo mostrava para o povo: vocês não são tão bons assim. Vocês não são tão puros assim. Vocês não são tão santinhos assim. Vocês dependem de Deus. Dependem de Deus para te dar tudo que Ele vai pedir para vocês. Vocês dependem de Deus para dar a vocês as habilidades. Vocês dependem de Deus até para saber como se aproximar dEle. Vocês dependem de Deus para conhecer a si mesmos, porque vocês se enganam sobre si mesmos. Deus nos chama para participar dessa comunhão com Ele. Então, o texto nos mostra que nós somos criados para estar em comunhão com Ele, mas o pecado nos separa dEle. E ainda assim, em misericórdia, Deus providencia um meio de restauração e nos chama ao arrependimento, à fé. Tudo isso, arrependimento e fé, envolvido nos rituais, o sacrifício dos animais, a fé de que fazendo aquilo Deus os estaria perdoando, santidade, fé pessoal e tudo mais. E a última coisa: o que nós aprendemos sobre Deus habitando conosco? O tabernáculo, ele é um vislumbre do céu e embaixada de Deus na terra. No Novo Testamento, Hebreus 8 nos lembra que o tabernáculo era uma sombra das realidades celestiais. E eu quero te dar os detalhes para você ler depois. Eu quero que você observe o seguinte: a presença de Deus com o povo dele é sempre para ser um reflexo daquilo que é conviver com Deus, como Ele planejou originalmente, como será na eternidade. Deixa eu te mostrar como o tabernáculo, Moisés, inspirado por Deus, quando escreve isso aqui, ele estava querendo que a gente enxergasse as semelhanças entre a construção do tabernáculo e a construção de Deus de uma nova criação. Presta atenção, olha os detalhes. O design do tabernáculo reflete o relato da criação em Gênesis. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas deixa eu te mostrar. Quantas vezes em Gênesis 1 nós lemos: e disse Deus, quando estava criando? Quantas vezes? E disse Deus, haja luz. E disse Deus. Quantas vezes? 7.
Quantas vezes neste relato do tabernáculo você vai ver Deus dizendo, e disse o Senhor, 7 vezes. 7 vezes. O jardim do Éden é descrito de maneira semelhante ao tabernáculo. Ambos, por exemplo, contêm ouro puro, Gênesis 2:12, pedras preciosas, Gênesis 2:12. Tem querubins ao redor, Gênesis 3:24. No final do relato da criação, há a lembrança de que Deus descansou no 7º dia, e nós vimos no capítulo 31 o sábado sendo rememorado. Da mesma forma, no relato da construção, a última instrução é que guardem o sábado. Deus concluiu sua última obra de criação com uma inspeção, avaliando, e viu Deus que era muito bom, Gênesis 1:31, uma bênção, e a mesma coisa nós temos aqui no tabernáculo. Mas o mais impressionante, depois que Deus cria no Éden, capítulo 1, capítulo 2, e toda a beleza da criação, o que acontece mesmo no capítulo 3? A queda. Pois bem, está aqui Deus em Êxodo 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, dando instruções semelhantes ao processo de criação. Era como que Deus dizendo, eu estou recriando uma maneira de conviver com vocês. E o que acontece no capítulo 32? O bezerro de ouro. As semelhanças são impressionantes. Quem me ajudou a enxergar isso foi meu tremendo professor que eu tive, o Dr. John Selhammer. E eu me lembro até hoje da aula, ele desenhando no quadro, ele com toda a habilidade em hebraico que ele tinha, inclusive mostrando, está vendo essa palavra aqui no hebraico, em Gênesis 1, em Gênesis 2, está vendo aqui no tabernáculo, Moisés estava mostrando. Leia com essa intenção. Você pode até pegar meu esboço depois, que está muito mais completo, mas leia Êxodo 25 a 31, fazendo um paralelo entre o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Sabe o que isso ensina? A graça de Deus, que o tempo todo procura maneiras de nos resgatar para si mesmo. Não deu certo na criação, não dará certo com Israel no deserto, mas dará certo com o Filho de Deus que se fez carne, se fez tabernáculo, João 1,14, habitou entre nós, e nós, finalmente, um dia, como lemos em Apocalipse, estaremos nesse lugar maravilhoso chamado a presença de Deus. A história do tabernáculo não é para você perder o sono, tentando ser criativo, apontando isso significa isso significa aquilo. Não. A história do tabernáculo é para ensinar quem Deus é, quem nós somos, e o que Ele busca quando se propõe a habitar entre nós. Comunhão. O nosso louvor, a nossa admiração por Ele. Como única maneira de encontrarmos desejo, nós não vivemos sem admirar alguém ou alguma coisa. É impossível. Nós somos feitos para admirar. Nós somos feitos para cultuar. E por isso que Deus, com toda a sua expressão de amor, Ele busca ser o mais belo, o mais atraente, o mais esplendoroso, o mais glorioso possível diante dos nossos olhos. Porque Ele sabe que no momento em que nossos olhos, o nosso coração forem capturados pela sua glória, nós teremos encontrado tudo aquilo para o que fomos criados. Nós o glorificaremos nesse gesto, nesse ato de admirá-lo, de desejá-lo, de cobiçá-lo, de querê-lo. E ao mesmo tempo encontraremos satisfação,
Porque você já reparou que no processo de cobiçar algo, ainda coisas indevidas, você tem prazer nisso? Tanto tem prazer que você vive cobiçando uma coisa atrás da outra, porque a alegria encerra tão logo você faça o unboxing do produto que chegou do Mercado Livre. A hora que você faz o unboxing, que você pega a roupa, que você pega o produto, acaba a graça. Porque nada nesta vida foi feita para sustentar seu prazer, nada. Tudo nesta vida foi criado para te apontar para aquele único em quem nosso prazer jamais terá fim, mas será uma ascendência. Esse tabernáculo está aqui para isso, para cativar os olhos de quem olhavam para ele, atraí-los para esse Deus majestoso, glorioso, que faz questão de dizer para você: opa, não é assim que você chega perto de mim, sangue tem que ser derramado, você é pecador, mas eu amo salvar pecadores. Por isso eu enviei o meu próprio Filho. Ele se fez carne, habitou entre vocês. Olhe para Ele, contemple-o. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o substituto pelo seu pecado. Então, nesta noite, eu quero que você saia daqui com essas lições. Deus quer que você o conheça por quem Ele é. Deus quer que você entenda quem você é. Deus quer conviver com você em aliança pelo sangue de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo nos faça entender tudo e tanto. A Tua palavra é riquíssima, Deus. Por mais que eu tente, eu jamais consigo sequer sair da superfície do que ela tem para nos revelar. Por isso, Senhor, pegue os 5 pães e 2 peixinhos que eu entreguei aqui e nos ensine sobre si mesmo, sobre nós mesmos e sobre a comunhão do Senhor conosco. Hoje em Cristo e na comunhão da igreja, porque o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Nós oramos agradecidos, pedindo que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.